Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois bem, então hoje a gente dá início ao primeiro vídeo de uma série que eu denominei Chá com Shakespeare. Pois bem, mas quem quiser tomar cachaça, cerveja, café, não faz muita diferença. Acredito que Shakespeare não se incomodaria. Bem, então antes de entrar em algum conteúdo específico, algum tema mais afunilado, eu resolvi dar uma introdução ao próprio Shakespeare, porque provavelmente muitos já ouviram falar, mas pode ser que tenha algum que ainda não ouviu. Não ouviu diretamente, ou não conhece alguma obra diretamente, porque indiretamente pode ter certeza que praticamente todos nós conhecemos Shakespeare, seja o acadêmico ou alguém dono de casa que não passou pela universidade, todas essas questões, mas de alguma maneira já teve contato com a obra de Shakespeare, até em novela. Então Shakespeare é um inglês que nasce em 1564 e vai falecer em 1616. Então ele faz a passagem do século XVI para o século XVII. E por que eu resolvi tratar do Shakespeare propriamente, com tantos autores? Bem, acredito que Shakespeare tenha um detalhe que é a universalidade dos seus temas e também a fertilidade dos seus temas. Então a gente vai conseguir falar de absolutamente tudo com a obra de Shakespeare. Absolutamente tudo. Bem, tem uma teoria que diz que Shakespeare não existiu, a pessoa física, a pessoa histórica de Shakespeare. Não sei se vocês já tiveram um contato com essa questão, com essa teoria da conspiração ridícula. Mas enfim, o próprio Freud chegou a acreditar, né? Bem, todo mundo erra. Mas então tem essa teoria de que não foi o próprio Shakespeare que escreveu as suas obras. E alguns dizem que foi Francis Bacon. Tem até um professor, que eu não me recordo o nome, que ele fala que já não importa se foi Francis Bacon ou Chico Toicinho. A obra está aí, então é a obra que a gente discute. Mas acredito que isso venha de um puro academicismo, que deve ser difícil imaginar que um inglês interiorano tenha escrevido tudo que escreveu e da maneira que escreveu. Então, não vou entrar propriamente nisso, mas para quem não conhece um pouco da história, você pode ouvir por aí que talvez Shakespeare não tenha existido, mas eu de fato não acredito. Bem, então na obra de Shakespeare, por também estar muito longe do nosso tempo, não é possível que a gente olhe para ela com a nossa lente e os nossos valores de hoje, porque provavelmente a gente vai encontrar alguns temas problemáticos na obra de Shakespeare, sobretudo falas muito misóginas, algumas questões de cunho racistas e tudo mais, mas a gente também vai encontrar muita denúncia na obra de Shakespeare. E ele era um homem de seu tempo, e é difícil julgá-lo nesse sentido. Então não olhemos para Shakespeare com essa perspectiva histórica e punitiva. Acredito que isso é muito problemático para a gente fazer. Tem até uma questão que na peça O Mercador de Veneza vai encontrar ali muito antissemitismo, mas o próprio Shakespeare nem chegou a ter contato com os judeus, porque no seu tempo eles já tinham saído da Inglaterra e quando até Shakespeare morrer eles ainda não tinham nem voltado. Então Shakespeare reproduz também muita coisa do seu tempo.
Mas assim, a obra de Shakespeare é muito vasta. E a não ser que você queira estudar a fundo ou tenha como meta conhecer toda a obra, é um pouco difícil de ler tudo. Mas assim, eu acredito que tem algumas peças em específico que se a gente lê-las, vai entender muita coisa e passar a entender a vida também com outro olhar. E para mim são quatro tragédias principais. E eu até as enumero em ordem de preferência, que para mim é Otelo, Hamlet, Macbeth e Rei Lear. Essas quatro peças são fundamentais. Mas também a gente vai encontrar depois as comédias, como a Comédia dos Erros, Sonhos de uma Noite de Verão, que é muito boa para os jovens e tudo mais. E se me perguntassem qual a obra introdutória de Shakespeare, eu indicaria Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é uma peça interessante, ela não é tão densa e a gente vai encontrar muita coisa filosófica e social nela. E não vai ter aquele peso que tem uma peça como Hamlet de início. Então, para quem nunca leu nada, acredito que Romeu e Julieta seja uma coisa interessante. Ou os sonetos, as poesias, tem muita coisa para adentrar em Shakespeare. E uma coisa também que eu acho interessante para quem não vá ler propriamente, porque não é também todo mundo que tenha contato, mas a gente pode ter contato com Shakespeare de outra forma, também através do cinema ou de novelas, que no caso aqui brasileiras, O Cravo e a Rosa é uma adaptação de uma peça de Shakespeare chamada A Megera Domada, que é essa mesmo. Então a obra A Megera Domada é que eu pretendo trabalhar a perspectiva do amor em Shakespeare, junto com, cadê, acho que está aqui, Romeu e Julieta. A Megera Domada eu não tenho em mãos, tenho, mas não está por aqui. Porque para mim, a concepção de amor em Shakespeare, ela está muito mais presente nessa obra, A Megera Domada, do que propriamente em Romeu e Julieta. Mas Romeu e Julieta, a partir do século XIX, teve toda uma conotação de se acreditar que é a história mais potente de amor, que virou até símbolo de amor. Mas eu não concordo com essa afirmação. Acredito que Romeu e Julieta trata mais da questão da paixão e que para Shakespeare tem uma enorme diferença. Então o amor mesmo vai estar nessa peça, mas depois a gente, num vídeo específico, discute essas duas. Bem, então por hora acredito que seja isso. Eu não queria introduzir um vídeo sem falar um pouquinho do Shakespeare, uma questão pessoal, porque, como eu disse, pode ter gente que não tenha contato. Então, como a minha intenção é falar para todos os tipos de pessoas, dar uma introdução seria um tanto quanto interessante. Então, não se acanhe se por acaso não tiver lido nenhuma obra de Shakespeare, porque você conhece Shakespeare de alguma outra forma. Então acho que por hora é isso, gente. E sigamos nessa perspectiva. E por fim, como disse o próprio Duque Próspero na peça A Tempestade, nós somos feitos da mesma matéria dos nossos sonhos. Então fiquem bem e até uma próxima.